Antes de entrar no conteúdo do vídeo propriamente dito, eu quero elencar 4 pontos que eu coloco como elementares para a gente compreender por que a Alemanha aderiu ao Partido Nazista e como a sua ascensão deu muito certo na década de 30 até a culminância da guerra. Então, o primeiro ponto de destaque é o seguinte: a Alemanha vivia uma democracia desde 1919, chamada República de Weimar, e que durou até 1933, quando Hitler subiu ao poder. Era uma democracia em que tinha um parlamento, Reichstag, as pessoas votavam, era um sistema semipresidencialista, em que tinha o cargo de presidente e o chanceler. O segundo ponto é que havia uma pluralidade de ideias na Alemanha, de ideologias e de partidos. Tinham muitos partidos, conservadores, de centro, e inclusive deu espaço para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o Partido Nazista. E por causa justamente dessa pluralidade, que permitiu-se que inclusive discursos extremos e radicais estivesse ali em pauta na Alemanha. O terceiro ponto é que normalmente ideias improváveis de acontecer, partidos que têm discursos extremos de ódio, é muito difícil eles chegarem ao poder, exceto se acontecer um colapso socioeconômico ou uma histeria coletiva geral da população, em que eles se coloquem contra o governo, ou algum tipo de propaganda muito forte, externa ou interna, uma guerra civil. Então tem que ter algo que quebre o laço ali da população, do país, da nação. E isso aconteceu. Em 1929 a Bolsa de Valores quebra e a Alemanha dependia do capital estrangeiro. Isso vai refletir muito de como os alemães estavam enxergando o futuro ali no finalzinho da década de 20. Na década de 20 o Partido Nazista não teve sucesso algum, inclusive fracassou em um golpe de Estado ali nas primeiras décadas dos anos 20. Hitler foi preso, foi aí que ele escreveu o livro dele, e ele só vai ganhar força depois dessa crise, porque inclusive Hitler e o alto escalão nazista, quando os discursavam, eles vociferavam fazendo determinadas previsões de que a Alemanha iria enfrentar uma crise. Ninguém acreditava nisso. Mas, como a crise veio, de um jeito ou de outro ela veio e atingiu a Alemanha, o Partido Nazista começou a ganhar muita força no cenário ali interno da Alemanha. Eles começam a ganhar terreno no parlamento. Eles conseguem muitas cadeiras no parlamento em 1933, na eleição de julho e depois na eleição de novembro. É a partir daí que eles ganham força, inclusive para negociar um cargo na chancelaria, que é o segundo posto do governo, e eles alçam Hitler ao poder. Os alemães os nazistas eles fazem um acordo com os conservadores, e eles têm de certa maneira a maioria, e o presidente, para não ficar isolado, negocia e Hitler consegue o cargo de chanceler. E esse último ponto, que culmina aí no Partido Nazista entrar de vez no cenário político do poder na Alemanha, é justamente por causa disso. Aconteceu algo muito grave que levou terror, levou medo novamente aos alemães, porque os alemães tinham passado pela guerra, passado por fome e miséria, e eles estavam com as suas perspectivas temerosas. Nesse terreno, partidos com ideias totalitárias e discursos de ódio sempre ganham força. Foi o caso do Partido Nazista. A década de 30 é decisiva para a Alemanha. Em 1932, em novembro de 1932, a Alemanha convoca novas eleições e o Partido Nazista consegue 196 cadeiras no parlamento, forçando ao presidente, porque na Alemanha tem um cargo de presidente, tinha um cargo de chanceler. E esse cargo de chanceler era vital, era de suma importância para o presidente conseguir governar. E o que aconteceu? Como o Partido Nazista tinha 196 cadeiras de 584 vagas entre os deputados alemães, e era o partido que tinha mais representação naquela época, eles negociaram para que Hitler fosse alçado ao cargo de chanceler.
E aí, no início, o presidente Hindenburg, inclusive, resistiu e não queria nomear Hitler como chanceler, queria nomear ele como vice-chanceler. Só que os nazistas não aceitaram, até que entraram em negociação e Hitler foi alçado ao cargo de chanceler. Pouco tempo depois, o presidente Hindenburg morre, ele estava doente e aí ele vem a falecer. O que é que Hitler faz? Unifica o cargo de chanceler com o cargo de presidente. E aí ele passa a ser chamado literalmente a palavra Führer, que é líder, líder absoluto da Alemanha. O Reichstag, que era o parlamento alemão, ele é incendiado em fevereiro de 1933. Bom, entende-se que foi um incêndio provocado pelos próprios nazistas para tentar essa articulação política e que os poderes ficassem concentrados na mão do Führer, no caso Hitler na época. A partir daí, de 1933, as políticas ideológicas começam a ser colocadas em prática. Por exemplo, a questão judaica, que Hitler expressa, inclusive nos seus comícios, nos seus discursos, antes de ser alçado ao poder, antes de inclusive ter fama. No livro dele, que é escrito em 1924, a primeira parte, ele coloca os pontos que justificam o ódio dele aos judeus. E a partir dali começa também um processo de expansionismo alemão. Eles se baseiam numa teoria do espaço vital, que foi elaborada por um geógrafo alemão, Hatzel. Eles usam a teoria do espaço vital justificando que a Alemanha precisaria, para prover a sua nação, para prover aos alemães mais terras, mais recursos. E começa propriamente dito, materialmente falando, com a anexação da Renânia em 1936, que representa um afronte ao Tratado de Versalhes. Na verdade, era proibido a Alemanha militarizar aquele território e era um território que naquele momento não pertencia mais à Alemanha. 1938, Áustria e Tchecoslováquia. Tchecoslováquia era um território importante porque, além de ser vizinha da Alemanha, também vizinha da Áustria. 1939, propriamente dito, a gente considera que inicia a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a partir daí a gente tem um conflito armado, uma invasão territorial, sem um consenso da outra nação, no caso da Polônia. Então o que é que os nazistas fazem? Eles pegam alguns trabalhadores que já serviam em campos de concentração, já eram prisioneiros, alguns poloneses que eram prisioneiros da campanha nazista ali naquelas regiões, e eles vestem esses prisioneiros com as roupas da SS, que era o esquadrão de elite alemão, a SS liderado por Himmler, que era das pessoas que integravam ali o alto escalão nazista, e eles forjam um ataque como se os poloneses atacassem o território alemão ali entre a fronteira da Alemanha e da Polônia. E aí entra o ministro da propaganda Goebbels com um discurso dentro da Alemanha de que a Alemanha estava sendo atacada e que agora haveria uma justificativa para a guerra. E a partir daí a Alemanha invade a Polônia no que a gente chama de Blitzkrieg, que era um tipo de operação em que os soldados alemães, a máquina de guerra alemã, os tanques, a aviação, eles invadem o território e entre 48 e 72 horas eles percorrem muitos quilômetros e fazem o máximo de destruição possível. Isso aterrorizou a Europa, na verdade, ali na década de 40, principalmente os países que foram conquistados depois, no caso da Noruega, dos Países Baixos, da Bélgica e até da França, né? Hitler chega à França em 1941. Então, nessa invasão da Polônia, há um movimento forjado pelos nazistas. Então a gente tem a deflagração da guerra, a Alemanha invade a Polônia e a Inglaterra e França declaram a guerra contra a Alemanha. Então os jogos se iniciam e as cartas começam a marcar, e a culminância de uma série de conflitos que começa no século XIX, se estende para a Primeira Guerra Mundial e só termina, propriamente dito, com a queda do Muro de Berlim em 1989. A história, ela não
constitui-se de fatos isolados, de acontecimentos isolados. As coisas, os contextos, eles sempre têm relação entre uma coisa e outra. Então, é sempre bom a gente estudar, a gente pode estudar um conteúdo isolado, mas é sempre bom buscar as referências, as causas, os motivos por que aconteceram aquele determinado conflito, aquele determinado contexto. E não é diferente no caso das guerras mundiais que aconteceram na Europa.